Muito bom dia a todos, bem-vindos ao nosso webinar sobre mitos e verdades da impressão 3D. Sou Joana Saraiva e o nosso apresentador de hoje é o Carlos Moreira, o nosso gestor de produto da EasyCom para a área da impressão 3D. Hoje sobre um tema que despertou muitíssima curiosidade, agradeço a todos esta adesão em força, em massa, digamos assim. Portanto, é realmente um tema, a impressão 3D é um tema que desperta muita curiosidade e gostamos de ver que há cada vez mais adesão e que as pessoas procuram cada vez mais informação e por isso mesmo estamos todos aqui hoje. Ora, apesar da impressão 3D ser uma tecnologia que já está a tornar cada vez mais acessível e difundida, ainda é um tema que tem alguns mitos associados e o nosso objetivo praticamente todos os dias e hoje em particular, é dar um contributo no sentido de criar uma melhor consciência do momento atual da impressão 3D, manufatura aditiva. E vou assim passar a sessão ao Carlos. Para que possamos então começar o nosso webinar. Estou aqui com alguma dificuldade técnica, agora sim. Carlos, tens o controle. Obrigado, Joana. Muito bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. Abordamos este tema e para fazer um pequeno enquadramento, porque este tema nesta altura. A verdade é que é na segunda metade do ano que acontecem o maior número de feiras e às vezes não é fácil perceber bem o que se passa, o estado da arte, porque as apresentações nesses eventos são muito bem cuidadas, mas às vezes fica por mostrar algo de concreto, como, por exemplo, ter equipamentos a funcionar para perceber de facto o que é que ali se passa. E, portanto, pareceu-me que podia ter interesse falar um pouco sobre alguns aspectos desta tecnologia. É claro que podem existir outras questões que suscitem dúvidas. Estaremos sempre disponíveis pelos nossos canais para esclarecer as questões que entendam ser-vos úteis ou que queiram ver esclarecidas. Estes foram os itens que elenquei. Vamos abordá-los rapidamente e tentar que se faça um pouco de luz em relação a alguns destes aspectos. Começava por este ponto, décimo ponto. A impressão 3D é uma tecnologia nova. Isto compreende-se um pouco porque aquela tecnologia que é mais visível a todos, que inclusive se pode encontrar nas grandes superfícies, FDM, impressoras de extrusão de filamento, representa na verdade a tecnologia mais nova, mas induz em erro a maioria das pessoas. Na verdade, a impressão 3D, manufatura aditiva, existe há 30 anos, mais ou menos, sendo esta a primeira tecnologia a surgir, e seguiram-se outras dentro deste intervalo de tempo. São tecnologias que a 3D Systems, a marca que nós representamos, disponibiliza. Algumas delas, faço aqui apenas referência a algumas delas, na verdade são 6, eram 7, neste momento são 6 que disponibiliza. É a única marca que tem esta variedade de tecnologias, e isto também vou tentar explicar porque é que tem que existir diferentes tecnologias, e isto vai permitir também fazer luz em relação a algumas coisas. E visto que este período que mediou desde o aparecimento das tecnologias, claro que tem associado muito desenvolvimento
que permitiu levar as tecnologias ao ponto onde chegaram, que se traduz nas peças que obtemos. Outro aspecto que deriva um pouco daquela percepção de que só há impressoras de filamento e de plástico, é que só se imprime plástico. Longe disso, a variedade de materiais é cada vez maior. As tecnologias, o desenvolvimento de materiais é uma ciência que está a evoluir muito rapidamente e a manufatura aditiva acompanha claramente também essa evolução. Temos resinas, temos poliamidas que podem receber cargas de fibra de vidro, de metais, de diferentes materiais, conferindo-lhe propriedades específicas para aplicações específicas. E isto está sempre muito ligado. Os materiais, tecnologias e as aplicações. Pretende-se cada vez mais que a manufatura aditiva responda às diferentes aplicações. Gesso, esta tecnologia é a única que é realmente policromática, CJP, Color Jet Printing, indo até aos 6 milhões de cores. Continua a ser a única tecnologia que é verdadeiramente policromática. Sendo de base gesso, permite imprimir peças com aspecto realístico, mas são peças rígidas, não têm flexibilidade, mas para o marketing, demonstração de conceito, é uma tecnologia fantástica. Esta outra tecnologia, multi-jet printing, resinas, ceras, materiais para aplicação médica, também como iremos ver, biocompatíveis, impressão direta de metal, que em teoria pode imprimir qualquer liga metálica. Na prática também é assim, disse em teoria, porque tem que ser feito um trabalho de caracterização da liga metálica e parametrização das impressoras, que é um trabalho exaustivo, complexo, demorado, mas que é perfeitamente possível. Claro que as parametrizações estão feitas para aquelas ligas que são mais procuradas. E também pode imprimir materiais cerâmicos. Aliás, as impressoras de metal da 3D Systems nascem com... as primeiras impressoras foram desenvolvidas para imprimir, sinterizar materiais cerâmicos e depois evoluíram para as ligas metálicas. Como veem, e há materiais que não estão aqui porque todos os dias, entre aspas, aparecem materiais novos porque há necessidades que a isso obrigam e a tecnologia de desenvolvimento de materiais está muito evoluída. Há muitas notícias que surgem que falam, nomeadamente, isto é um pouco um exemplo, porque para falar de situações, de notícias que aparecem com textos impactantes, deste tipo, impressão de órgãos, na verdade não se imprimem órgãos, imprimem-se partes, tecidos, ou o que se faz é imprimir partes elementares de órgãos que depois são aplicados em outros sistemas. E, na verdade ainda é uma área muito experimental. Podem fazer culturas de células para aplicar depois em peças que foram impressas que aceitam esses tecidos e que os mantêm vivos. E, portanto, é ainda uma fase experimental, embora eu mostrei estas imagens, porque para esta área específica, já há, sim, de facto, um grande desenvolvimento, como as esqueléticas, que são impressas e podem ser aplicadas no ser humano, como as proteções, as guias para correção, que também são impressas e utilizadas no ser humano. Outras peças são impressas para validação de um dente no conjunto da boca, para verificação da aplicação correta ou para auxílio cirúrgico. Quanto à rapidez da impressão, nós temos que perceber, temos que integrar a impressão 3D. Eu tenho falado muito em manufatura aditiva, agora vou falar em impressão 3D e vou explicar um pouco porque estas duas expressões. Integrar a impressão 3D no processo todo, temos que comparar, se comparamos, temos que comparar processos do início até ao fim, desde a concepção até à produção da peça. E há timings, etapas que correm com velocidades muito diferentes
porque a verdade é que quando temos o molde, depois podemos imprimir inúmeras peças muito rapidamente. Mas até chegar ao molde passa bastante tempo. Portanto, os timings são diferentes. Aqui nós conseguimos ter uma peça muito rapidamente. A verdade é que, mesmo que demore algumas horas, 6, 12, 20 horas, ou às vezes para peças muito grandes e complexas pode demorar mais tempo, depende também da tecnologia. Ainda assim é um processo mais rápido do que na manufatura subtrativa, pelos processos clássicos. E eu distingo a impressão 3D de manufatura aditiva, porque a manufatura aditiva inclui o workflow todo, onde está uma etapa que é a impressão 3D. Esta é a primeira referência que faço a estas duas expressões. Como temos que, de facto, contabilizar. Depois, mais especificamente, quando se trata da impressão, sim, há aspectos que fazem variar a velocidade da impressão. A resolução, a espessura de camada, a tecnologia aplicada, a geometria da peça, a estratégia de preenchimento. As tecnologias são muito variadas. Há tecnologias que imprimem peça a peça, em que tipicamente há o extrusor ou o laser que desenha camada a camada, está a produzir camada a camada. Há outras tecnologias que fazem um varrimento e, portanto, permitem imprimir várias peças ao mesmo tempo. A velocidade não depende do número de peças. Há diferentes formas de imprimir. Como é que está a situação em Portugal? Qual é a nossa realidade? A verdade é que existem impressoras em Portugal desde o início do século. As impressoras, a manufatura aditiva surge um pouco na sequência da necessidade de obtenção de protótipos rapidamente. Os protótipos, através de um molde, levavam muito tempo e tinham custos associados muito elevados. Produzir um molde para ter uma peça implicava um custo inicial elevadíssimo. E esta necessidade fez com que, também por acaso um pouco, se descobrisse a primeira tecnologia, a estereolitografia, que foi o fundador da 3D Systems que inventou e, registrando a patente, criou uma empresa, a 3D Systems, para a comercializar. E as indústrias de moldes, também em Portugal, assim aconteceu, foram as primeiras, foi a primeira indústria em Portugal a ter estes equipamentos. Existem em Portugal equipamentos a funcionar que já têm vão a caminho dos 20 anos. O ensino também, sobretudo na área da arquitetura e da engenharia civil e design, também tem impressoras já há algum tempo. Várias faculdades têm impressoras da tecnologia que eu referi há pouco, com material, cujo material base é gesso, porque é uma tecnologia fiável, estável, como disse, são 20 anos de desenvolvimento e isso traduz-se exatamente na repetibilidade e fiabilidade do processo. Aproveitava esta abordagem para tentar ver aqui um traço comum a todas as tecnologias da 3D Systems. Elas têm materiais diferentes, permitem acabamentos superficiais diferentes, comportamentos físicos e mecânicos diferentes, mas há um aspecto que é comum, que é o rigor dimensional, com diferentes resoluções, mas a peça que nós obtemos tem dimensões iguais ao CAD. Isto acontece em todas as tecnologias da 3D Systems. É um aspecto muito importante que diferencia muito as diferentes tecnologias e equipamentos que existem, o rigor dimensional. E quando se trata de aplicações para a indústria, é fundamental para que sintamos o retorno do investimento feito, que a peça que temos tem aderência ao CAD e a partir daí podermos desenvolver uma série de trabalhos, testes e aplicar aquelas peças no nosso workflow. Mais recentemente, aquilo que se verifica é que as mais diversas indústrias vêm integrando esta tecnologia nos seus processos mais diversos, porque de facto, iremos falar um pouco mais adiante, e isto é um aspecto muito importante, é uma questão que aparece muito, onde é que eu posso aplicar esta tecnologia, que utilidade tem para mim, e iremos falar nisso
mais daqui um pouco. Em relação ao estado do mercado, de facto, para estas tecnologias consolidadas, o mercado está estável, a tecnologia vem sendo apurada e vem sendo integrado no workflow a vários níveis. Esta tecnologia FDM, que é aquela que todos conhecemos das impressoras de extrusão de filamento que se vêem, que se compram facilmente na internet, que se encontram nas grandes superfícies, de facto, atendendo ao custo, têm vindo a registrar um grande crescimento, tanto mais que, para aqueles que estão familiarizados com o suporte, é um assunto para outro webinar. Numa primeira fase, o suporte era construído no mesmo material de construção da peça, o que dificultava imenso e inviabilizava mesmo a construção de algumas peças. Remover o suporte. Foram desenvolvidos materiais de suporte solúveis em água que vieram facilitar imenso essa tarefa e tornar muito mais fácil a utilização desta tecnologia. A facilidade de utilização, a par do custo dos equipamentos e dos materiais, fez com que, de facto, explodisse durante o último ano e meio. Falando um comentário que é feito com frequência, que tem a ver com o facto de ser considerado um custo elevado. Como sabemos, o importante é verificar que retorno é que nós obtemos do investimento. O investimento é caro quando não fazemos nada com ele, quando não obtemos retorno. Se o retorno for significativo, o preço deixa de ter esse peso. Com a manufatura aditiva, é preciso ver um pouco além e perceber a abrangência do retorno que ela nos permite, porque permite imprimir peças, mas aquelas peças vão ser aplicadas em quê? Nas mais variadas aplicações. Começa por nos ajudar a desenvolver um produto muito mais rapidamente, permitindo manter um nível de investimentos muito baixo, até ficar muito próximo da definição final do meu produto. Eu posso chegar a uma versão muito próxima, se não mesmo a versão final do produto, com custos muito controlados e, sim, passar à fase seguinte, que é a de produção, que tem custos significativos, moldes e outros sistemas, e eu avanço para essa fase com grande confiança, porque eu pude fazer todas as validações, quer do ponto de vista do conceito, de marketing, quer da funcionalidade, da avaliação das ferramentas que iria tirar dali, e de facto isto tem custos muito significativos, mas também permite-me desenvolver produtos mais sofisticados, chegar a um nível tecnológico mais alto, porque, por duas razões, está dentro das minhas instalações. Eu rapidamente imprimo, não uma, mas 2 ou 3 versões para fazer validação e queimo ali 1 ou 2 etapas, mas também antecipo-me a toda a concorrência, porque só eu é que sei o que é que ando a desenvolver, protejo-me num mercado cada vez mais competitivo, e isto tem muito significado. Não é fácil contabilizar numa fase inicial isto, mas a verdade é que depois do produto estar no mercado, aí sim nós vamos sentir a vantagem que foi poder desenvolver este produto dentro de casa, em sigilo absoluto, e com os benefícios que isso tem. Mas há outras áreas nas quais nós podemos aplicar esta tecnologia, e o mesmo equipamento pode-me fazer coisas muito sofisticadas, como o desenvolvimento de produtos e melhorar soluções, mas ao mesmo tempo resolver problemas mais simples, mas que também têm grande significado. E começamos a integrar várias componentes, e isto para fundamentar aquilo que eu tinha dito. Perceber o retorno de uma solução destas é preciso ter uma visão um pouco mais vasta, porque ela toca em vários aspectos da minha organização e do meu workflow. Outro aspecto interessante é que às vezes as pessoas, é comum também ouvir-se, eu queria uma impressora que me fizesse tudo, que me resolvesse os problemas todos. Vamos ver. Nós sabemos, nas nossas indústrias, nas nossas atividades, que assistimos a um nível cada vez maior de especialização. Não há qualquer dúvida.
é um ritmo avassalador ver o nível de especialização que há nas diferentes indústrias. Materiais mais específicos, equipamentos mais específicos, soluções mais específicas, com pessoas exclusivamente focadas a desenvolver aquilo. A verdade é essa. E aqui acontece o mesmo porque os materiais são muito específicos, têm características muito específicas e conseguir combinar 2 ou 3 materiais diferentes com características muito diferentes que implicam manuseamentos muito diferentes num processo rápido é muito complexo. O que assistimos é soluções ou materiais cada vez mais específicos. Daí esta imagem pretende transmitir um pouco isso. São diferentes soluções, não só em termos de materiais, de volume, mas também de tecnologias. E mesmo para a mesma tecnologia, materiais diferentes, com características muito diferentes, que não é possível combinar sob pena de perdermos a vantagem das características de cada uma delas. Mesmo assim, ainda existem algumas soluções. Perdão. Nós vemos aí uma imagem no canto superior direito, uma solução multimaterial. É a tecnologia MJP, Multijet Printing, que tem um equipamento que é multimaterial. São perto de 2 centenas de misturas pré-definidas e eu posso definir que combinação é que vou usar em cada parte do meu CAD, que a impressora depois vai traduzir isso. Este sapato tem, neste caso concreto, são 3 combinações diferentes, mas como disse, existem pré-configuradas perto de 200 misturas e podemos utilizá-las no mesmo CAD. Temos o salto que é rígido, como está aí legendado. Temos a sola, que é elastomérica, e temos o corpo do sapato que é moderadamente flexível. Não? Eu posso ter um material absolutamente rígido, ou totalmente flexível, ou misturado na percentagem que eu quiser. E consigo, então, diferentes propriedades. Com grande resolução, com uma resolução muito, muito boa. Aliás, temos a estereolitografia, que é a tecnologia que permite melhor acabamento superficial e maior detalhe, com grande rigor dimensional. A Fórmula 1, por exemplo, usa massivamente a estereolitografia para imprimir protótipos que vão ao túnel de vento para validação da aerodinâmica, mas não só, porque tem materiais transparentes que permitem fazer testes de fluxos de fluidos por causa do arrefecimento, fluxo de aerodinâmico também. A Multijet não está muito longe da estereolitografia, a performance não é a mesma, são resinas fotopolimerizáveis na Multijet, enquanto na estereolitografia, são resinas que são impressas curadas por um laser, portanto, o material tem um comportamento melhor que na Multijet, ainda assim muito interessante. Mas tem esta característica, é possível ter uma peça com diferentes flexibilidades, portanto faz multimaterial. Como eu referia, quanto às respostas, depende, temos um elevado grau de especialização, teremos que ter soluções para cada uma delas, temos materiais com características muito diferentes e temos que incluir peças em processos muito diferentes e isto, a seleção da tecnologia passa por perceber quais são as características que eu preciso nos meus materiais para o meu trabalho, para o meu workflow. Mas posso, numa mesma impressora, utilizar individualmente materiais diferentes. Não posso usar vários materiais, a não ser naquele caso específico que referi, mas posso usar materiais diferentes numa mesma impressora. Tenho que mudar os materiais, que é um processo que vem sendo cada vez mais otimizado no sentido de permitir rapidamente a mudança de materiais. Flexibilidade é uma palavra que está presente no nosso vocabulário hoje em dia, porque para acompanharmos o que o mercado espera, a concorrência, temos que ser flexíveis e rápidos.
Utilizei esta expressão, mas o que é que eu pretendo dizer com isto? Porque há questões que se colocam a vários níveis, questões éticas, mas elas acontecem um pouco por todo lado. Na, na genética, nós assistimos a enormes discussões naquilo que se vem vindo fazer. Compete a nós, aos organismos próprios, regularem essas matérias, mas a verdade é que se nós limitamos as coisas também não há evolução. E a evolução acontece em todos os aspectos da nossa vida como digo, compete às entidades competentes regularem a utilização. Por outro lado, isto leva-me a outra aspecto que eu acho muito interessante. O facto de ser acessível cada vez mais a toda a gente permite países, zonas, economias com eventualmente menores recursos poderem também fazer o seu desenvolvimento e chegarem a soluções de igual valor que outras organizações com muito maiores capacidades de investimentos conseguem, e eventualmente Portugal será um exemplo muito interessante nesse aspecto. Com a democratização da tecnologia, torna-se possível em qualquer lado desenvolver soluções muito evoluídas tecnologicamente. O último ponto, investimento ou despesa, já se falou um pouco. A verdade é que a impressora pode desenvolver trabalhos em diferentes áreas na minha organização, no meu workflow. Eu posso fazer coisas completamente inovadoras, fazer muito desenvolvimento, que fazem aparecer no mercado coisas, produtos, conceitos completamente novos, e por via disso eu ganhar uma posição de destaque no meu mercado, enfrentar a concorrência e de facto obter retornos muito, muito interessantes e fazer frente à concorrência. Eu ia nomear algumas, mas hoje em dia todas as áreas enfrentam este problema, que é a necessidade de colocarem produtos novos e o mais depressa possível e sendo absoluta novidade para obter o maior retorno no mais curto espaço de tempo, porque o mercado vai querer produtos novos, porque a concorrência pode eventualmente acompanhar e desenvolver algo parecido, e a manufatura aditiva tem aqui uma oportunidade muito grande e uma pele muito importante. Então, e agora eu ia aproveitar, falar um pouco mais, e porque é que eu usei muito a expressão manufatura aditiva, quando o nome do webinar vem impressão 3D. Como eu tinha dito, eu considero 3 grandes etapas na tecnologia manufatura aditiva. Eu tenho que partir de um fecheiro CAD, e o fecheiro CAD não faz parte da impressora, está a montante da impressão 3D. Eu tenho que ter um fecheiro CAD para o imprimir, e eu posso obtê-lo das mais diversas formas. Existem na internet inúmeras bibliotecas de fecheiros de peças já desenhadas, prontas a imprimir. Em formato STL ou outro, já agora por falar no formato STL, STL é a sigla de estereolitografia. Este formato foi a 3D Systems que o desenvolveu. Hoje em dia é um standard, mas é a sigla de estereolitografia, foi o formato que foi criado para que as impressoras gerissem o fecheiro. O que elas fazem é virtualmente cortar a peça em camadas, porque a impressão é feita em camadas em todas as tecnologias. Então eu tenho o fecheiro CAD, que pode ter sido obtido por modelação, descarguei da internet, ou por engenharia inversa. O que é esta engenharia inversa? É a possibilidade de eu ter um objeto na mão, digitalizá-lo, ficar com a malha, com o fecheiro da peça 3D, e a partir daí fazer tudo aquilo que eu entender. As aplicações são as mais diversas, reproduzir apenas e só, desenvolver a partir dali uma peça que sofreu desgaste, corrigi-la, que teve conceptualmente apresenta alguns defeitos, e eu poder otimizá-la, ou também, e isto leva-me à manutenção, que é uma área
muito interessante para a aplicação da manufatura aditiva. Eu consigo, em poucas horas, ter uma peça na mão até que me chegue a peça definitiva, resolvo problemas, ponho equipamentos a funcionar que me custam muito, valores enormes por dia. Ainda ontem estive numa reunião em que, com uma solução muito simples, contaram que com uma primeira aplicação logo nos primeiros tempos de utilização, praticamente obtiveram retorno do investimento. Por isso eu disse que é preciso considerar vários aspectos. Stocks, mas stocks, o que é que stocks tem a ver com impressão 3D, com manufatura aditiva? Bom, em vez de ter as minhas peças todas em estoque físico, que não sei quando é que vão sair, eu tenho o CAD e quando preciso imprimo. São metros quadrados e dependendo das indústrias podem ser mesmo muitos metros quadrados de espaço que eu deixo de ocupar e rentabilizo aquele espaço de uma forma qualquer. E já há muito quem faça isto. Tem uma biblioteca com os fecheiros CAD das peças que imprimem quando necessitam. Engenharia inversa que também nós e a 3D Systems temos soluções para o workflow todo. Para a engenharia inversa, scanner, software que depois me converte a malha em fecheiro CAD. Existem softwares muito interessantes. Consultem-nos para qualquer questão que tenham nesta área. Scanners, desde muito simples, de resoluções muito fracas, até scanners profissionais de resoluções muito talhadas para obter peças técnicas, para digitalizar até peças muito técnicas com um grande rigor dimensional. Então tenho o meu fecheiro CAD e vou passar à impressão. E aí sim, impressão 3D, a segunda etapa do processo, nas diferentes tecnologias, diferentes materiais, impressoras. No fim, depois de ter a peça impressa, aqui temos mais uma etapa completamente independente das anteriores. Eu posso, às vezes é mesmo necessário, há uma tecnologia que usa como suporte uma cera, a peça está pronta, quando a impressão termina, na verdade resta-me só separar o suporte. Eu derreto essa cera e a cera escorre, a tecnologia é Multi-Jet Printing, MJP, no fim eu tenho a peça na minha mão pronta a usar. Este pormenor de ser uma cera que é um produto viscoso permite-me fazer coisas muito interessantes. Ter peças com detalhes muito finos, móveis, articuladas, que após a cera ser derretida e se separar da peça, eu fico com peças móveis, com um absoluto rigor dimensional, rolamentos e outros mecanismos que ficam prontos a ser usados, mecanismos articulados. É de facto uma tecnologia fantástica nesse ponto de vista, porque eu consigo espaços mínimos entre as peças e elas funcionam muito bem. Mas posso querer pintar, maquinar, fazer uma série de coisas e por isso é uma etapa completamente independente. O que é muito interessante aqui, eu pessoalmente penso assim, é que são 3 etapas absolutamente independentes umas das outras. O fecheiro CAD foi modelado num software qualquer, foi digitalizado num scanner qualquer e eu posso levá-lo a uma impressora qualquer, de uma tecnologia qualquer. Em princípio poderei sempre imprimi-la. Há pequenos aspectos a considerar, mas este é um aspecto. O maior valor acrescentado da impressão 3D é a liberdade geométrica. Eu posso realmente imprimir qualquer peça que eu tenha, o que nas outras tecnologias não acontece. Aqui não há limitações geométricas, na verdade. E, portanto, estas são as 3 etapas do workflow da manufatura aditiva. Isto constitui a manufatura aditiva, de onde faz parte a impressão 3D. Eu posso fazer o quê com a manufatura aditiva? Como já fui falando um pouco nisto, que é protótipos simples, peças finais, com qualidade, rapidamente, com grande eficiência e a custo controlado, mas também esta diferenciação não é uma fronteira perfeitamente definida, porque isto depende muito da aplicação que eu tenho. Há materiais com diferentes performances
e eu utilizo aquele que me serve à minha finalidade. Eu não preciso de ir buscar um material que tenha uma performance muito superior ao que eu quero. Faz sentido avaliar bem quais são as propriedades que esta peça tem que ter e escolher o material e a tecnologia adequados àquela aplicação. Esta imagem que aí aparece ajuda a fundamentar e a exemplificar a questão da liberdade geométrica com as vantagens que isso traz. Eu tenho a peça da direita com muito menos material do que a peça da esquerda, porque a liberdade geométrica permitiu-me produzir aquela peça, faz parte de um reator, de um avião, com muito menos peso, muito mais eficiente, o que num avião é crítico. Permite-me consumir muito menos combustível, portanto, tornar o avião mais amigo do ambiente, mas também mais eficiente e economicamente viável. Isto também para vos dizer que o estado da arte está neste ponto. Os aviões já integram peças impressas, não só em metal, mas também nos plásticos, o que tem este significado. Os processos já oferecem repetibilidade. Eu posso imprimir várias peças, na verdade, enquanto que no molde eu injeto ali, no mesmo molde, muitas peças, a matéria-prima é sempre a mesma, aqui eu estou a repetir sempre, a iniciar o processo. E a repetibilidade já é fiável ao ponto de permitir produzir peças que foram certificadas para a aviação. Isto já acontece hoje em dia. É um pouco o estado da arte. Continuando a dizer, a falar um pouco de como é que eu posso aplicar, aonde eu posso, nestas fases todas. Eu produzo um protótipo a cores, por exemplo, com dimensão e cor absolutamente real para demonstrar como é que o produto vai aparecer no fim. É isto que se pretende fazer com este aspecto, com estas características. Eu posso fazer esse trabalho com a impressão 3D para validação também e consigo fazer testes, aplicações. Nós conseguimos, é possível fazer tampas transparentes para sistemas onde passam líquidos a alta temperatura, não são produtos finais, mas têm a resistência mais do que suficiente para fazer alguns testes, filmar e avaliar se o fluido está a fluir corretamente, a executar a função para a qual foi destinado e permitir redesenhar o interior daquelas tampas para melhorar o sistema de refrigeração. Por exemplo, pré-produção, porque eu consigo, inclusive, imprimir moldes para pequenas séries. É possível imprimir moldes para pequenas séries, pequenas peças. Estes materiais, claro, sendo plásticos, termicamente são inertes, mas para pequenas séries eles conseguem, e dependendo da geometria das peças, permitem produzir dezenas ou até algumas centenas de peças injetadas muito rapidamente. Isto tem todo o interesse porque cada vez mais o tempo de vida dos produtos é cada vez mais curto portanto, há aqui uma aplicação interessante e, como já disse, também peças finais. Eu consigo também fazer peças finais. Este gráfico pretende explicar muito rapidamente, aqui vou ser muito breve, dizer que dá-me jeito de poder fazer todas as iterações que tiver a fazer no início do processo, porque ainda não estou a tirar ferramentas, não estou a comprometer investimentos e a manufatura aditiva aqui faz-me isto na perfeição, com custos completamente controlados. Eu imprimo várias peças com formatos diferentes, geometrias diferentes para fazer as minhas validações todas, até chegar ao meu produto final e com custos sempre controlados. Já tínhamos falado um pouco nisto, até chegar à fase final. E isto consolida um pouco aquilo que eu estava a falar do tempo de vida dos produtos. Um estudo feito verificou que uma elevada percentagem dos consumidores tem interesse, por exemplo, em roupa personalizada e para as faixas etárias mais novas, ou seja, os consumidores do futuro, a percentagem aumenta. E eles também manifestaram a intenção de participarem ativamente no processo de personalização, de desenvolvimento, ou seja, cada vez mais as pessoas querem a sua peça e
os métodos tradicionais de produção não conseguem fazer frente a isto, a não ser em alguns casos. É claro que sempre que a geometria é muito simples, os processos clássicos estão muito desenvolvidos e permitem fazê-lo com eficiência, claro, mas quando se trata de mudar muito rapidamente a manufatura aditiva, tem aqui um campo ótimo por excelência de aplicação. Exemplos muito práticos, lá está um molde impresso que permite fazer umas dezenas e, como veem, o molde foi obtido em horas, em 2 dias obtiveram-se uma série de peças. Há aqui um campo de aplicação muito interessante, muito fácil de conseguir com prazos muito curtos. Não sei se me ouvem. É um exemplo só da aplicação da a Renault, a Ferrari, a McLaren, a Force India. Eu acredito que a esmagadora maioria das marcas de Fórmula 1 utilizam esta tecnologia para desenvolvimento dos seus protótipos e assim atingirem performances mais elevadas. Ok, espero que vos tenha sido útil de alguma forma. Se tiverem questões podem colocar, mesmo que não as respondamos agora, responderemos depois e temos os canais disponíveis. Só para terminar, queria dizer que nos eventos que a minha colega Joana referiu, nós iremos ter algumas soluções de engenharia inversa para mostrar, para que possam tomar contacto direto com algumas dessas soluções. E terminaria aqui então. Vou passar à minha colega Joana. Obrigado pela vossa atenção. Bom dia. Muito obrigada, Carlos. Sim, obrigada por complementares então aqui essa informação sobre os eventos de SolidWorks. Também me corrigiram logo no início e enviaram uma mensagem a dizer que eu me tinha enganado e informei que na Maia seria no dia 18, é no dia 17. Peço as minhas desculpas por esta incorreção e agradeço a quem me corrigiu. Portanto, na Maia é no dia 17 e teremos então em exposição e mesmo a ver ao vivo então aqui as ferramentas para digitalização. Portanto, já agora só para vos relembrar destes eventos, em Leiria será no dia 10 de outubro, na Maia dia 12, em Lisboa dia 17 e em Aveiro dia 19, assim é que é. Peço desculpa pela confusão. Ora, pedimos a todos então que escrevam as vossas perguntas na zona das perguntas ou no chat, como preferirem. Podem escrever as vossas dúvidas, às quais nós teremos todo o gosto em responder. Enquanto esperamos pelas vossas perguntas, quero só relembrar que teremos uma formação do curso SolidWorks Advanced Sheet Metal e Weldments em Leiria, a iniciar no dia 30 de outubro. Este horário será diferente do que estamos habituados, nós por norma fazemos um horário misto, mas tivemos várias pessoas a solicitar-nos aqui uma alteração do horário, portanto vamos agora fazer desta vez das 14 às 18 horas. E também, ainda em Leiria, teremos outra ação de formação avançada, de SolidWorks, Assemblies e Drawings. Será no dia 20, o início terá no dia 20, será no dia 20 de novembro e terminará no dia 30 de novembro, também neste horário das 14 às 18 horas. Recordo os nossos clientes com o serviço de manutenção ativo que podem descontar os vales de formação nestas ações. Se pretenderem mais informação, por favor, contactem-nos para formacau@easycom.pt. Ora, estou aqui, vamos aqui então só aguardar mais um momentinho pelas vossas dúvidas. Ora, Carlos, parece que explicaste tudo muito bem. Hoje não temos aqui dúvidas para responder. Eu recordo também, se entretanto vos surgir alguma dúvida sobre esta apresentação, podem sempre contactar-nos, ora para o e-mail do Carlos, que é cmoreira@easycom.pt, ou para o meu, jcardoso@easycom.pt. Sendo assim,
agradecemos a todos a vossa presença. Contamos convosco na próxima terça-feira, dia 10, sobre o tema SolidCAM. Portanto, iremos abordar as novidades do SolidCAM. E depois, no dia 17, a segunda parte também sobre as novidades do SolidCAM. Voltamos à impressão 3D no dia 24. Sendo assim, agradecemos a todos a vossa participação e desejamos o resto de uma boa semana. Bom dia a todos. Bom dia.